derivou o ser da política dos governadores e visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulistas e mineira, executada na presidência de Campos Sales em 1898 a 1902, por civis fortemente influenciados pelo setor agrário. Nos estados de São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite e maior polo eleitoral do país até então, impedindo que o principal cargo do poder executivo fosse ocupado por representantes de outros estados economicamente importantes na época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco. Essa política perdurou até a Revolução de 1930. Durante o governo do paulista Campos Sales, o poder federal uniu-se às oligarquias estaduais, concentrada nas mãos dos latifundiários. O intuito era estabelecer uma relação amistosa entre as duas partes. Dessa forma, a troca de favores era clara. O governo federal concedia poder, liberdade política e alguns benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos por meio do voto aberto, que eram comandados e manipulados pelos coronéis, os quais representavam a força local naquela época. Com isso, fica claro que a elite local dominava a cena política e econômica dos estados, sendo monopolizadas por famílias nobres e muitas vezes comandadas por coronéis. Esse movimento ficou conhecido como coronelismo, em que partilhavam a metodologia do voto de Cravesco, que é o voto aberto. Isso viabilizou a corrupção, desde fraudes eleitorais e compras de votos, ademais do aumento da violência por meio da dominação dos coronéis nos denominados currais eleitorais. Através da Comissão Verificadora dos Poderes, a legitimação dos governadores eleitos era manipulada. Isso reforçava a política dos governadores diante da triagem feita pelos coronéis. Se caso fosse necessário, ocorria a exclusão dos políticos da oposição, os quais sofriam a degola, ou seja, a fraude eleitoral. A política dos governadores consiste basicamente entre um acordo entre o governo federal e o governo estadual, ou, naquela época, as oligarquias, que eram responsáveis por reger o poder do Estado. Mas quais eram os interesses envolvidos nessa aliança? O governo federal exigia apoio e fidelidade no Congresso. Ou seja, quando o presidente da República apresentasse um projeto ao Legislativo, ele receberia o apoio dos deputados e dos senadores. Já no lado das oligarquias, elas receberiam a autonomia de que não ocorreria nenhuma interferência na sua forma de exercer o seu poder no Estado. Ou seja, as oligarquias poderiam exercer todo o seu poder e influência no Estado. Dessa forma, eles diminuiriam as disputas entre os estados e as disputas entre os coronéis nos seus respectivos estados. O coronel era uma figura muito importante dentro dos municípios, que ditava o poder político, social e econômico daquela região. E essa época favorecia muito o cenário em que as mesmas pessoas sempre continuavam no poder, pois a votação era aberta. E foi daí que surgiu o voto de cabresto. Os coronéis, exercendo seu poder na região, contratavam milícias para que os seus deputados fossem eleitos. Com o voto do cabresto, os coronéis garantiriam a eleição dos seus governadores de estado, e esses governadores de estado garantiriam a votação para presidente. O governo federal garantiria verbas para as oligarquias para os coronéis, assim fazendo com que esse ciclo continue. A Guerra de Canudos foi um conflito que ocorreu entre o exército brasileiro e um movimento sócio-religioso. Aconteceu em 1896 até 1897, porque que era considerado um conflito do exército contra um movimento sócio-religioso, né? Sócio por conta da região em que aconteceu a guerra. Que foi no interior da Bahia. Lá em Canudos, que era uma espécie de arraial, acampamento, as terras, os latifúndios eram improdutíveis por conta da seca. As pessoas que viviam naquele local, elas eram influenciadas por um carinha chamado Antônio Conselheiro. Na verdade, seu nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele é o real motivo de esse movimento ser chamado de religioso, né? Religioso porque o Antônio Conselheiro, o próprio nome já diz, ele era um conselheiro. Ele pregava palavras de salvação e de vida, o que chamava a atenção das pessoas e faziam com que as pessoas seguissem ele, em busca de condições de vida melhor e em busca de salvação. Ele era um monarquista e pregava contra a República. Então, para ele, a República era igual ao fim do mundo, era a mesma coisa que o fim do mundo. Canudos era formado por sertanejos e ex-escravos que fugiam da extrema miséria e que decidiram seguir o seu líder Antônio Conselheiro, né? O Conselheiro, ele nasceu no Ceará, foi abandonado pela esposa dele e decidiu formar uma família, teve filho. Só que
ele também decidiu peregrinar pelo sertão nordestino. E aí, pregando suas palavras de consolo, né, a todos, suas palavras de salvação, ele, depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, em específico, o conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos, onde ergueu a cidade santa de Belo Monte, que transformou em um refúgio para as pessoas miseráveis daquela região, pessoas que viviam em péssimas condições de vida mesmo. Canudos era uma comunidade onde não existiam diferenças sociais. Então, os rebanhos e lavouras pertenciam a todos. Se uma pessoa estava passando fome, precisava comer, o Antônio Conselheiro ele sempre dava um jeito de conseguir comida para aquela pessoa. Então, por isso que ele foi um cara muito amado e muito querido por todos daquela região, exceto a República, os donos de terras e a Igreja Católica. O que aconteceu? O que causou realmente essa guerra? A relação de Canudos com o governo começou a se complicar quando os moradores queimaram documentos oficiais em um ato de rebeldia contra os impostos. Então, eles não estavam pagando impostos, né? Eles se absteram totalmente da República e viveram de forma autônoma. Os governantes passaram a enxergar de 25 mil habitantes como fanáticos religiosos e rebeldes, monarquistas perigosos. E aí deram início à guerra. Só que, também, o que motivou essa guerra foi que, para os padres, eles eram vistos como inimigos porque os padres perdiam fiéis e os fazendeiros, donos de terra, perdiam trabalhadores. Então, por isso que eles viam os moradores de Canudos como reduto de fanáticos que deveriam ser eliminados. E para os próprios ex-escravos sertanejos que viviam na região de Canudos e seguiam Antônio Conselheiro, aquela terra era considerada terra prometida. O nome daquela região, Canudos, se dá por conta de um costume das pessoas daquela região que fumavam uma espécie de cachimbo que era feita a partir de uma determinada planta que se chamava canudo. A guerra consistiu em 4 expedições e, por incrível que pareça, as 3 primeiras expedições quem venceu foi o Arraial de Canudos, foi a galera de Canudos, porém o exército ficou pistola, né, o governo ficou indignado, e aí eles foram com força mesmo na 4ª expedição para acabar com tudo. Então incendiaram totalmente o Arraial de Canudos, mobilizaram 17 mil soldados de estados brasileiros. E o que aconteceu? Na última, né, que foi a 4ª, em 1897, o exército republicano matou grande parte da população e degolou prisioneiros. Então eles não estavam nem aí se era mulher, criança, entendeu? Se era idoso. Eles acabaram com tudo, completamente. E o que aconteceu com o Antônio Conselheiro? Quando ele morreu, ele foi desenterrado e teve a sua cabeça decepada. Pra vocês verem a crueldade daquela galera. Teve a sua cabeça levada como troféu. Existe um livro chamado Os Sertões, que foi escrito pelo jornalista Euclides da Cunha, que passou 3 semanas no local da guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. A Guerra do Contestado é muito semelhante à Guerra de Canudos, porém, dessa vez, ela se situa no sul do país, que é uma região dos Campos Contestados no oeste de Santa Catarina e do Paraná, na fronteira com a Argentina. É uma área com mais de 25 mil quilômetros quadrados, repleto de floresta de araucária e grandes campos de erva mate. E toda essa região foi cedida ao Percival Farquhar, encarregado pelo governo de construir a grande ferrovia chamada Brazilian Highway, que ligaria Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Agora nós vamos para o outro lado, que é um lado mais messiânico. Naquela região já tinha passado um monge chamado João Maria, que tinha visões, era ervateiro, curandeiro, tinha um viés monarquista e era evangélico, como Antônio Conselheiro na mesma época. Porém, João Maria desapareceu do nada. Em novembro de 1911, na mesma região, apareceu um homem chamado Miguel Lucena Boaventura, que passou a se chamar Monte José Maria, dando a entender que ele era uma reencarnação de João Maria. Ele começou a converter um grande número de pessoas e passou a criar os quadrados santos, que era um lugar quadrado com 4 cruzes e uma no centro. Esses lugares seriam santificados e ele começaria a pregar ali e a dizer que o mundo em breve acabaria e que logo a monarquia iria voltar ao Brasil. E também dizia que todos que o seguissem após a morte ressuscitariam. Esse número só crescia e cada vez mais começava a se espalhar, chamando a atenção dos coronéis da erva mate, que chamaram a força pública para combater essa expansão que estava ocorrendo, porque eles previam que cedo ou tarde alguma revolta iria acontecer. Em setembro de 1914, a mando do general Setembrino, eles atacam desse Campo Santo sem nenhum aviso, porque se tratava realmente de uma revolta monárquica. E já havia ocorrido a revolta da Chibata, no governo de Hermes da Fonseca, então havia uma inquietação no Brasil inteiro a respeito disso. Esse ataque foi comandado por João Gualberto, que foi morto no combate, mas também nesse combate foi morto o monge José Maria. Uma curiosidade é que José Maria foi enterrado apenas com algumas tábuas em cima do seu corpo, porque certamente ele ressuscitaria, mas ele não ressuscitou. Nesse momento eles já se denominavam pelados, pois alguns integrantes haviam sido presos pela polícia e seus cabelos foram raspados. Eles eram os pelados na guerra contra os peludos.
Depois da morte de José Maria, surgiram duas personalidades para comandar esse grupo. A menina de 15 anos chamada Maria Rosa, que lutava em um cavalo branco, e o menino Deus chamado Joaquim. Ambos diziam que José Maria se comunicava com eles falando o que eles deveriam fazer comandando esse grupo. Essas duas pessoas comandaram um exército de mais de 20 mil pessoas na época. Começou então a verdadeira guerra entre esse exército e o exército brasileiro, que na época foi mandado mais de 9 mil homens, que era equivalente a 80% do exército brasileiro. E pela primeira vez foi usado no Brasil aviões militares, para mapear por onde eles se locomoviam. Em agosto de 1916, depois de várias batalhas, são mortas e dizimadas entre 10 mil e 15 mil pessoas. 8 mil casas foram queimadas. O conflito terminou com essas terras voltando para a posse dos grandes proprietários de terra e o povo a 7 palmos debaixo da terra. O médico Oswaldo Cruz, contratado para combater as doenças, impôs vacinação obrigatória para todo brasileiro acima de 6 meses de vida. Políticos, militares da oposição e a população se opuseram contra a vacina. Funcionários da saúde pública, protegidos pelos policiais, invadiam a casa e vacinavam as pessoas à força. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, a população saiu na rua para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, com muros pinchados, prédios depredados e muita confusão na Avenida Central. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a população insatisfeita para derrubar o presidente Rodrigues Alves. O movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Logo em seguida, a vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso. A revolta da vacina foi uma rebelião popular ocorrida no Rio de Janeiro em 1904 contra a vacina antivaríola. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. Desta maneira, o vírus da varíola se espalhava, proliferando ratos e mosquitos, transmissores de doenças fatais como a peste bubônica e a febre amarela, que matava anualmente milhares de pessoas. Decidida a reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Com isso, iniciou a construção de várias obras públicas, como o alargamento de ruas e avenidas e o combate às doenças. A reurbanização do Rio de Janeiro sacrificou a camada mais pobre da cidade, pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. Era necessário acabar com os mosquitos e os ratos da cidade, principais transmissores das doenças. Por isso, o intuito central da campanha era acabar com o lixo acumulado pela cidade. Primeiro, o governo anunciou à população que pagaria por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de vários criadores desses roedores, a fim de ganharem uma renda extra. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão desses ratos. O tenentismo foi uma série de movimentos sociais de caráter político-militar que ocorreu aqui no Brasil e contou com a forte participação de tenentes do Exército Brasileiro e alguns casos de apoio de civis. Aconteceu nas décadas de 1920 e 1930, que é um período conhecido como a República das Oligarquias, e os ideais desse movimento eles defendiam o fim do voto de cabresto, que era um voto baseado em violência, defendiam a reforma do sistema educacional público do país, defendiam a ideia de realizar o desenvolvimento econômico do Brasil a partir da modernização e industrialização da economia, faziam uma crítica ao sistema federalista. Eles também estavam descontentes com os poucos investimentos dedicados à corporação e posição que os tenentes tinham, atacavam os altos níveis de desigualdades existentes no Brasil. Como foi a atuação dos tenentistas? Então, eles não possuíam um plano específico e, por conta disso, não sabiam como que implantaram as reformas que eles tinham em mente. Nas lutas organizadas por eles, conforme os historiadores dizem, de acordo com os estudos, foi caracterizado pela ação, mais pela ação do que pelo discurso. Então, eles falavam menos e faziam mais. As disputas políticas desse período fizeram com que os tenentistas estivessem diretamente envolvidos na Revolução de 1930. Esse movimento perdeu força após a Revolução de 1930, que levou o Vargas ao poder. Aí, o que aconteceu? O Vargas conseguiu produzir uma divisão no movimento, sendo que importantes nomes do tenentismo passaram a atuar como interventores federais. Então, ele valorizou a galera que colocou ele no poder, Outros continuaram no movimento, fazendo parte principalmente da coluna Prestes. E agora a gente vai conhecer alguns movimentos, dentro do tenentismo. O tenentismo não é um movimento único, Dentro do tenentismo haviam outras revoltas, que uma delas é 18 do Forte de Copacabana. O seu líder era o capitão Euclides Hermes da Fonseca e o tenente Siqueira Campos. O nome da revolta está associado ao número de pessoas envolvidas no confronto. Tinha 17 militares e um civil marchando, pela praia de Copacabana e foram insanamente contra 3.000 soldados do exército. Os caras foram loucos mesmo. Eu achei muito incrível essa atitude deles, não desistiram. E aí,
Se eu não me engano, foram 2 apenas desses 18, né, que sobreviveram e ficaram conhecidos como heróis. Revolta Paulista de 1924. Essa revolta tinha o mesmo objetivo que a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Eles lutaram pelo fim do governo vigente da República Velha. Ficou conhecido como o maior bombardeio ocorrido na cidade de São Paulo. Não tinha um plano de governo tão elaborado como o movimento não possuía isso, pelo apelo da adesão do povo, né? Acabou chegando ao seu fim, porque não tinha mesmo apoio da população, né? E o líder dessa revolta paulista de 1924 foi o general Isoldo Dias Lopes. E, por último, Coluna Prestes. Os movimentos da Coluna percorreram mais de 25 mil quilômetros e 13 estados em protesto contra os governos vigentes. A galera não ficava parada. Eles iam pra luta mesmo. E a Coluna formou-se quando tenentistas rebelados no Rio Grande do Sul uniram-se com os tenentistas paulistas instalados no Paraná. Então, os paulistas e mineiros, né, se juntaram... Mineiros não. Acho que... E agora não lembro. Tá. O líder desse movimento foi Luiz Carlos Prestes. E Luiz Carlos Prestes saiu da Coluna com o apelido de Cavaleiro da Esperança e tornou-se um dos grandes nomes da luta popular brasileira ao longo do século XX. Prestes, em 1930, assumiu-se como comunista na década de 30, né, que eu falei 30, esteve envolvido com uma tentativa de tomada do poder do Brasil. O Brasil sempre esteve muito vinculado à Marinha, ou Armada, como era chamada na época, porque a Marinha era uma instituição de elite que reproduzia a escravidão a bordo, pois os grandes comandantes eram brancos e a marinhagem era negra, que era submetida a castigos corporais, como por exemplo a 25 chibatadas, e às vezes recebiam palmatórias nas mãos e eram presos em celas solitárias a pão e água. Na época havia sim uma grande disciplina, porque o soldo era baixo e eles haviam sido recrutados à força. Em 1910 começa uma reformulação na Marinha. O Brasil compra da Inglaterra os chamados dogmas, os dragões d'água, que viriam a se chamar Minas Gerais e Bahia. Com isso, os marinheiros brasileiros, os comandantes e a marinhagem foram enviados para a Inglaterra para aprender a como manusear um navio desse porte. E lá eles perceberam que o tratamento dado aos marinheiros ingleses era bem diferente ao tratamento dado aos marinheiros brasileiros, pois não havia castigos corporais. Em abril de 1910, o povo do Rio de Janeiro vai para o porto, que ainda estava sendo construído na época, para ver esses navios que estavam chegando ao Brasil. Navios que tinham 84 canhões nas suas torres giratórias, sendo que 24 deles eram de 305 mm. No dia 16 de novembro de 1910, um dia após a posse de Hermes da Fonseca à presidência do Brasil, João Batista das Neves condena o marinheiro Marcelino Menezes a 250 chibatadas, pois ele havia sido visto entrando no navio com 2 garrafas de cachaça. E ele levou essas 250 chibatadas a rufar de tambores. E esse foi o estopim para uma revolta que estava prestes a acontecer na Marinha Brasileira. Os revoltosos matam o capitão João Batista na madrugada do dia 23 de novembro, liderados por João Cândido, o almirante negro. E tomaram o poder desses 2 encouraçados e apontaram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Uma curiosidade. Um comandante francês que viu as manobras feitas pelo navio ficou maravilhado com aquilo e disse a seguinte frase: "Esses são os melhores marinheiros do mundo." Notícia que saiu até no New York Times na época. A revolta mantém a cidade em suspenso e no dia 23 de novembro o governo dá anistia aos marinheiros envolvidos na revolta e suspende os castigos corporais. Mas no dia 9 de novembro inicia uma nova revolta, dessa vez de fuzileiros navais, no quartel da Ilha de Cobras. Só que dessa vez a marinha não estava envolvida nessa revolta. Em função disso, vários marinheiros foram expulsos da marinha. E na noite de Natal, João Cândido e mais 17 marinheiros foram presos e postos em uma cela que foi lavada com cal e água. Com a água evaporando, a poeira da cal começou a subir e a asfixiar os marinheiros. Eles ficaram presos por 3 dias nessa cela, 16 morreram e só sobreviveu João Cândido e mais outro marinheiro. E no mesmo dia 24, outra guarnição de marinheiros foi mandada aqui pro Acre a exílio também. João Cândido falava que conseguiu ouvir os gritos e ver os fantasmas de seus amigos que foram mortos naquela cela. Ele foi considerado louco, não pôde mais servir a marinha, virou pescador e vendedor de peixe no cais do Rio de Janeiro, passou a viver em uma favela e morreu de câncer no ano de 1969.